Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha e hoje a receita é com salmão. Nós vamos fazer então um salmão especial com uma crosta de pão, que é bem bacana, você vai adorar essa receita. E também vamos fazer uma entrada utilizando os mesmos ingredientes. Então o que a gente vai utilizar hoje? Abobrinha, berinjela, salmão, pão. São 4 ingredientes que a gente vai utilizar e a gente vai fazer algumas variações com esses 4 ingredientes. Ingredientes fáceis de achar, a gente está utilizando salmão, você pode utilizar qualquer outro peixe, ok? Para começar, vamos trabalhar então com os ingredientes e os cortes que são importantes para nossas receitas de hoje. Então eu vou começar pela abobrinha e eu vou então, primeiro, tirar as pontas, ok? Da parte maior então eu vou fazer fatias dessa maneira. Vou reservar essas fatias, então. Primeiro corte que a gente vai fazer é o corte em fatias. Depois a gente vai abrir ela ao meio, cortar dessa maneira. E com a faca eu retiro a parte da semente. Então a gente retira essa parte. Perfeito. Então retiramos toda a parte da semente. Então agora o que eu vou fazer? Fazer 2 cortes aqui e cortar em cubinhos. Bem simples. Então, reservo o corte da abobrinha em cubinhos e também as rodelas. A mesma coisa eu vou fazer com a berinjela. Tiro as pontas e vou fazer algumas fatias então da berinjela. Perfeito. Vou cortar ao meio. Quem não gosta da casca pode retirar a casca. Então, em tiras. Em cubinhos. Vocês viram que eu estou utilizando a faca de corte de pão aqui, ela é mais fácil para cortar a berinjela. Então, também os cubinhos de berinjela e as fatias de berinjela. Aproveitando os cortes, então, também tomate. A gente vai utilizar, tiramos a parte de trás do tomate. E aí, então, cortamos dessa maneira, em tiras e depois em cubos. Vou aproveitar todo o tomate, não vou tirar a pele e a semente, que nesse caso não precisa. Vamos reservar aqui também. Perfeito. Muito bem, vamos utilizar pão e aí pode ser o pão que você quiser, ok? Nós vamos fazer umas brusquetas. Eu vou utilizar pão francês que todo mundo tem em casa, essa é a ideia do Truques de Cozinha, facilitar a sua vida. Mas você pode utilizar uma ciabatta, outro pão que você goste para fazer a receita de hoje. Pão dormido. Então eu vou fazer os cortes em ângulo aqui, ó, certo? Para a gente fazer então as brusquetas. Perfeito. Então, dessa maneira. O resto do pão eu vou cortar em cubinhos, porque eu vou passar no processador de alimentos para fazer uma farofa que vai finalizar o peixe. Então, é simplesmente cortar em cubinhos.
bem simples. Até para facilitar, né? Se você não tiver um processador de alimentos ou um mixer que faça esse trabalho, você pode fazer ralar o pão ou então utilizar o liquidificador. Então, as fatias de pão e também o pão em cubinhos. Cortados os ingredientes, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o Truques de Cozinha. Tudo bem, pessoal? Estamos mais uma vez aqui na Granvin e a dica de hoje é um vinho diferente. Solandês Cabernet Sauvignon, um vinho orgânico. Para quem gosta de algo diferente, com maior leveza, com maior complexidade de aromas, fica a dica. Lembrando, a Granvin está na rua Bento Gonçalves, 2921, esquina com a La Salle. Assadores Arte, o gostoso sabor da vida. Ambiente exclusivo, lounge e bar ideais para o seu happy hour. Música ao vivo nas sextas e sábados. Brinquedoteca para a segurança e diversão dos seus filhos. Carnes nobres e de qualidade. Almoço expresso todos os dias das 11 às 14h30. Jantares especiais ao estilo americano todos os dias das 18h30 às 23h30. Dakota Steakhouse, no espaço Lifestyle do Iguatemi Caxias. Há 25 anos no mercado, as Massas Adelina oferecem aos seus clientes produtos com um sabor colonial. São mais de 100 receitas prontas para facilitar a sua vida. Lasanhas, massas, bifes, molhos e produtos coloniais feitos com ingredientes selecionados e com o sabor das receitas da Nona Adelina. Massas Adelina, Rua General Sampaio 182, bairro Rio Branco, próximo à Igreja dos Capuchinhos. Fone 3226-4504. Muito bem, estamos de volta. Truques de cozinha. Cortamos no primeiro bloco a abobrinha, berinjela e o tomate, deixamos já cortados. Agora o que a gente vai fazer? A farofa de pão, que vai ser a finalização do peixe. Então, o que eu vou precisar? Um mixer ou, como eu disse antes, você pode usar o ralador para ralar o pão e picar as ervas com a faca. Nesse caso, é um utensílio que facilita um monte a vida da gente. Eu vou colocar as ervas aqui primeiro, utilizando um pouquinho de salsa, um pouquinho de tomilho, e um pouquinho das folhas de alecrim. Agora com o mixer, a gente vai então triturar. Mais um pouquinho. Perfeito. Agora eu vou colocar o pão e triturar ele também. E assim ele já se mistura com as ervas. Com a tecla pulsar ou também no liquidificador, você pode utilizar a tecla pulsar para não fazer uma farinha, e sim ele ficar um pouco mais rústico. Perfeito, olha só, é isso que eu queria. Aromático. Perfeito, vou reservar então para depois. Ok, depois que a gente triturou então o pão e fizemos a nossa farofa, eu vou esquentar uma frigideira e vou dar uma tostada nesse pão, ok? Então, um pouquinho de azeite de oliva, só para realmente untar
e transferir um pouquinho de sabor, é bem pouquinho. Então dourar um pouco esse pão. Eu vou acrescentar um pouquinho de sal, pimenta do reino, e aí com cuidado a gente vai então dourar essa farofa. Maravilha, douradinho, crocante. É isso que eu queria. Então, vou reservar aqui. Perfeito. Muito bem, tudo organizado. Voltei com a frigideira, então vou aquecer ela de novo. E a gente vai fazer então a finalização do peixe, tá? Lembra que a gente cortou a berinjela em cubinhos, a abobrinha em cubinhos e o tomate também em cubinhos. Cada um tem um tempo. Eu vou começar com a abobrinha, porque ela é mais rígida, leva um tempo a mais para cozinhar. Entro com a berinjela e no fim eu entro com o tomate. Eu quero tudo muito fresco. A gente não quer cozinhar demais. Eles têm que ficar, né, da maneira correta. Vocês vão ver como é que a gente vai fazer, ok? Não tem errada, é só seguir o tempo e você não vai errar. Então, azeite de oliva. Aqui eu vou utilizar as rodelas depois, que eu cortei de duas maneiras. Então, a abobrinha. Vou acrescentar uns raminhos de tomilho aqui para aromatizar. Um alecrim também. Vou acrescentar sal, um pouquinho na abobrinha, pimenta do reino, perfeito. Começou a dourar, a gente vai acrescentar então a berinjela. Perfeito. Sal na berinjela. Um pouquinho mais de pimenta do reino. Quem não gosta, não utilize. Muito bem, então douramos a berinjela, vamos acrescentar então os tomates. Mesma coisa, vamos lembrar de botar um pouquinho de sal no tomate. Perfeito. Extremamente fresco, é isso que a gente quer. Tá aqui, só com isso, você fazer uma massa, você tem uma massa vegetariana, né? Uma ideia para você que é vegetariano. É uma bela guarnição para carnes, para peixes, sem dúvida nenhuma. Então mais um tempinho aqui. Enquanto está finalizando ali, eu vou cortar finamente uma salsinha aqui. Quem gosta de coentro, tá? Pode utilizar o coentro aqui. Lembrando que o coentro usar em menos quantidade, né? Ele é bem intenso, diferente da salsinha. Então eu vou dar um frescor, então. Vou afinar bem o corte. Vamos ver como é que tá aqui. Maravilha! Era isso que eu queria. Desligo a chama, retiro do fogo, ok?
E aqui então vou finalizar com um bom azeite de oliva extra virgem. Aí pode ser bem generoso, que realmente vai ficar muito saboroso. Vou acrescentar a salsa. Olha só, gente. Aromático, maravilhoso. Sem dúvida, aqui, se você fizer uma massa e saltear nesse molho, você tem uma bela receita. Então, são receitas versáteis, é isso que a gente pensa. Ingredientes que você encontra no dia a dia. Essa é a essência do Truques de Cozinha. A gente está aqui para facilitar a sua vida na cozinha. Vou deixar isso descansando, esses sabores vão se intensificar e depois a gente vai montar algumas maneiras para você ver como você pode finalizar as receitas de várias maneiras com poucos ingredientes. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos com o último bloco do Truques de Cozinha. Você já conheceu a nova hamburgueria Moreira? Não? O que você está esperando? São 4 ambientes inspirados nas lanchonetes americanas dos anos 50, espaço kids para criança e o novo cardápio com muitas novidades. E é claro, sem esquecer dos clássicos lanches que só o Moreira tem. Agora, o Moreira conta com 2 estacionamentos ao lado da hamburgueria. Nova Hamburgueria Moreira, na Bento Gonçalves, fone 3214 1335. Pizzaria Caponata. Massa especial. Molho de tomates italianos. Ingredientes selecionados e preparados na hora. As pizzas da Caponata são entregues em hot box, chegando quente e crocante na sua casa. Pizzaria Caponata. Teleentrega 3028-6006. Recém-inaugurado em Caxias do Sul, a Granvin é a mais nova casa de vinhos da Serra Gaúcha. São mais de 800 rótulos entre vinhos, espumantes e cervejas especiais. A Granvin vem com uma proposta inovadora, com um ambiente diferenciado e atendimento personalizado. Delicatessen com diversos tipos de azeite de oliva, massas, molhos e ingredientes para você elaborar as suas melhores receitas. A Granvin oferece também Wine Bar, espaço para treinamentos e aulas de harmonização de vinhos. Venha conhecer e surpreenda-se com os melhores preços do mercado. Granvin Casa de Vinhos, Rua Bento Gonçalves, esquina Rua La Salle, número 2921, em São Pelegrino. Fone 3225-1266. Muito bem, estamos de volta. Agora então a finalização das receitas. O que a gente vai precisar? Uma grelha ou uma panela, também pode ser uma panela de ferro, uma frigideira de ferro, mas uma grelha porque eu quero marcar então o pão, eu vou grelhar os legumes e vou grelhar o peixe. Então tá bem quente aqui, a gente já está com ela aquecida. O que a gente vai fazer? Pegar um dente de alho, então vamos começar dourando o pão, certo? Então com o dente de alho a gente corta ao meio e a gente vai então passar no pão. O dente de alho, ele faz toda a diferença, vai dar um toque sutil só. Então a gente esfrega e já colocamos para grelhar. Perfeito. Dá para fazer no forno também? Também, dá para botar no forno. Aí você monta ela e leva ao forno. Eu estou grelhando para mostrar que é muito prático você fazer e tem diferentes maneiras que você pode fazer as mesmas receitas. Olha só, marcadinho, é isso que eu queria, vai dar crocância. Vou passando o dentinho de alho enquanto isso. Muito bem, vamos retirar aqui então, vou reservar para a gente utilizar depois, fazer a montagem. É claro que aqui no programa a gente faz isso, né? A gente vai reservando para você entender a receita. Mas aí você já faz a montagem e já serve, que é assim que funciona. Muito bem, vamos trabalhar com o salmão e lembra que a gente cortou a berinjela e a abobrinha em rodelas também. O que a gente vai fazer então? Temperar elas e o salmão. O que eu vou precisar? Sal. Como eu falei, pode fazer outro peixe que você preferir.
Então sal, te vira a posta, do outro lado também. Tá sem pele. As pessoas têm um pouco de receio de trabalhar com peixe, mas é a mesma coisa que trabalhar com uma carne, ok? Não vou colocar limão para não roubar o sabor do salmão. Eu vou trabalhar com um pouquinho de pimenta do reino. E a mesma coisa eu vou temperar aqui os legumes. Então sal, pimenta do reino. E aí eu vou passar o azeite de oliva na carne. Assim evita a fumaça excessiva e a gente não desperdiça. Então, dos dois lados. Agora então, importante, a grelha está bem quente. Pode ser feito numa frigideira, sem problema nenhum. A grelha deixa aquelas marcas como a gente deixou no pão e a mesma coisa a gente vai fazer com os legumes. Então, agora é o trabalho de grelhar. Vou aproveitar e utilizar a grelha e colocar os legumes também. A mesma coisa, um fiozinho de azeite de oliva nos legumes. Botei eles de pezinho para dourar os lados também, você vai trabalhando os lados do peixe, ok? Vai ficar grelhado por completo, né? Lembrando, se você gosta de peixe bem passado, ok, mas tem que manter uma certa umidade dentro da carne. Eu vou pegar esse pedaço de salmão menor e vou reservar ele aqui. Como é a parte de baixo do peixe, da parte mais fina, eu vou deixar aqui e vou utilizar na finalização das brusquetas dos nossos legumes. Uma opção. As postas mais altas precisam de mais tempo. Isso também é uma coisa que você tem que cuidar. A espessura das carnes e dos peixes que você estiver utilizando para ter uma uniformidade. Por isso que é importante que você já corte ela na mesma espessura para não ter diferenças de tempo na hora que você for fazer. Vamos finalizar então as receitas? Vamos começar pela brusqueta. E o legal é isso, a gente servir, né, numa tabuinha, num prato diferente, para dar um efeito bacana. Então, coloco as minhas fatias de pão aqui. O salmão, então, eu vou quebrar ele. Olha só. Desfiar. Não vou cortar com a faca, eu quero ele bem rústico assim. A parte mais escura eu vou reservar, não vou utilizar. Deixar só a carne mais clarinha. Lembra que a gente fez no primeiro bloco a abobrinha, a berinjela, o tomate, finalizamos com bom azeite de oliva, sal e pimenta do reino. Isso aqui então a gente vai acrescentar aqui em cima. Perfeito. E agora, quem quiser comer desse jeito, tá maravilhoso. Agora eu vou acrescentar um pouquinho do salmão. Utilizamos o tomilho, então um raminho de tomilho em cada uma das brusquetas. Fio de azeite de oliva. Olha só que maravilha, uma bela entrada, super fácil de fazer. E aí a brusqueta é isso, né? Versátil, você pode fazer com tomate, com manjericão, com queijos, com frios, com presunto de parma. É super versátil com ingredientes que você tem em casa e é realmente uma bela entrada para você servir para os seus amigos. Agora o que a gente vai fazer com aquelas rodelas
de abobrinha e de berinjela. Olha só. Então, peguei um prato bem bacana aqui. Uso a fatia de berinjela, perfeito. As fatias de abobrinha grelhadas. A mesma coisa então com o nosso molho. Para quem é vegetariano, então, sem dúvida, uma bela pedida. Galinhos de alecrim. Segunda opção vegetariana com abobrinha e berinjela grelhadas. Agora, vamos fazer o prato principal. Vamos fazer o prato principal agora, o salmão. Então, vamos colocar de base no prato o nosso molho. Super fresco, os ingredientes al dente, mantendo a integridade. Nosso salmão. Mais um pouquinho o molho por cima. Lembram da nossa farofa? É aqui que ela entra. Vai dar uma crocância bem bacana pro prato. Finaliza com azeite de oliva. Raminho de alecrim. E tá aqui então o nosso prato principal. Então o programa de hoje com 5 ingredientes: abobrinha, tomate, berinjela, um bom peixe e também pão que a gente tem em casa. Essa é a essência do truque de cozinha, fazer receitas práticas, mas com uma finalização, com um cuidado e mantendo a integridade de cada ingrediente. É assim que se cozinha, respeitando cada ingrediente no seu tempo, e você não vai errar, ok? Esse é mais um truque de cozinha. Espero vocês na semana que vem e até o próximo.